ele recebe um dinheiro a mais por isso? Qual que seria, assim, lá na última linha mesmo, assim, a vantagem de ter ou não ter essa certificação? Até mesmo para ele passar por tudo isso, porque Sim. às vezes nós sabemos que os agricultores eles são muito simples, assim como os pecuaristas, então até que você se adeque a tudo isso, até mesmo o pagamento de funcionários, a grande maioria das fazendas é na caderneta também, às vezes também tem funcionários que não são registrados, que é uma prática ainda comum, vem mudado muito, mas é comum. Sim. Então essa pergunta que o Pedro falou, ela é bem pertinente, porque qual é a grande vantagem para eu ter que passar por todas essas regrinhas, cumprir tudo isso, qual que é a grande vantagem? Realmente faz uma diferença? Sim, é o que o produtor, quando eu estava ali à frente, né, levando essa certificação para o produtor, era a primeira pergunta que ele me falava. Jéssica, o que eu vou ganhar com isso? Para né? que eu vou passar por isso? Para que você vai me dar essa trabalheira toda, né? No final das contas, o que eu vou ganhar com isso? Aí você falou, vou fazer um plantio lado a lado aqui para você comparar. O ganho não é tanto ali, né, na parte ali do agrícola, em questão de produtividade, rentabilidade, não, claro, né? com certeza. Mas acaba que no final, o ganho indireto ele vai ter um pouco, porque acaba que melhora a gestão da fazenda. Sim. Né? É um ganho indireto. Por conta da organização, melhora muito. Por conta da organização, por conta dos próprios colaboradores, que o ambiente de trabalho muda, né? Os próprios colaboradores se sentem mais valorizados, sabem que aquela propriedade é diferente, sabem que aquele produtor está preocupado com ele, que ele não é, como se diz, um funcionário, né? Mais um funcionário. Então, todo esse ganho é indireto, mas às vezes o produtor ele não está tão interessado nisso nesse primeiro momento. Então, no primeiro momento, ele quer realmente um ganho financeiro, que inclusive é um dos tripés, né, da sustentabilidade, o econômico. Tem que ter esse retorno, né, financeiro ali para ele, até para ele manter, como você falou. E para fazer sentido. Porque senão não faz sentido. Sim, justamente. Então, os grãos certificados, né, vamos focar aqui nesses grãos certificados, eles têm um retorno financeiro e isso depende da forma como a propriedade se certifica, porque além disso, vou até abrir um pouquinho mais para vocês, a fazenda ela pode se certificar individual, ela pode certificar grupal. Então, por exemplo, nós três somos produtores, você tem sua propriedade, cada um tem sua propriedade. A gente se une e nós fazemos um grupo de certificação. Aí é o PAC. Para dividir custo. Entendi. Porque no orgânico tem também esse tipo de certificação, mas a gente chama de OPAC, né? Ah, não sabia esse do orgânico. É novidade para mim. Mas então é semelhante a isso, para dividir custo e para facilitar como um todo esse processo, né? Então, dependendo da forma como o produtor é certificado, que aí a gente vai ver essa diferença da comercialização dele para depois ter esse ganho, esse retorno, né? Mas falando, por exemplo, específico de uma certificação da soja, Perfeito. que ela é bem específica, né? A RTRS. Ela tem uma plataforma de créditos. Então, 1 tonelada que o produtor produz de soja, ele pode vender a soja dele para quem ele quiser. Entrega a soja física para quem ele quiser. Aí, lá na plataforma da RTRS, 1 tonelada de soja vira um crédito. E ele comercializa esse crédito via plataforma. Então, ele ganha... né, tem esse retorno financeiro direto através dessa plataforma. Além de ter entregado a soja física. Além de ter entregado. Entendi. Só que ele... Só tô dando um exemplo, tá? São várias particularidades. Mas, assim, essa soja física que ele vendeu, ele pode ter vendido como uma soja normal, sem ser certificada. Entendi. Entendeu? Nossa, então ele pode ganhar muito com isso, Pode ganhar muito. E, ao mesmo tempo, ele pode, dependendo do escopo da certificação dele, ele pode vender essa soja física como certificada, ganhar ali no físico, e, além disso, fazer a diferença do que ele vendeu físico, por exemplo, e o que ele produziu total da fazenda, vira crédito, e ele comercializa crédito. Então, ele ganha, né, tanto físico como crédito. Jéssica, e quanto que vale um crédito desse aí? Então, eu atualmente, como sou auditora, a gente não tem contato, porque essa plataforma de crédito faz o contato direto. É o comprador e o produtor, ou uma associação, né, que faz a gestão dessa certificação. A gente mesmo não tem esse acesso, mas o que eu posso garantir é que está crescendo muito, né? É um mercado, assim, que está crescendo demais. Cada ano a gente vê aí mais fazendas se certificando, os hectares, né, estão aumentando. E é uma exigência que eu acredito que não vai demorar muito. Que né? hoje ainda é uma exceção, mas que no futuro bem próximo será uma regra. Vai ser bem regra mesmo. E assim, você tem ideia de quantas propriedades hoje no Brasil possuem certificados, ou você não faz ideia? E outra pergunta também,
Quem tem mais interesse? Geralmente são os grandes produtores ou que até o pequeno pode pedir um certificado? Certo. Vamos primeiro pela essa última pergunta que eu acho bem pertinente, que muita gente acha isso, né? Ah, essa trabalhada toda, vou ter que documentar tudo. É só o grande, né? É só o grande produtor ali que tem 1.000 hectares de soja. Isso, que tem condição. Não, a gente tem pequenos produtores, existem pequenos produtores, inclusive até aqui em Goiás, que são certificados em grupo, né? Justamente essa que eu comentei com vocês, até para facilitar todo o processo. E eles são certificados, eles anotam ali manualmente, né? Fazem todo o registro, passam por todo o processo de auditoria semelhante como se fosse uma fazenda grande, né? Porque o processo é o mesmo. O processo é o mesmo, independente se ele for grande ou se ele for pequeno. E o que é mais bacana, assim, particularmente eu acredito pro pequeno, porque realmente a gente vê ali o esforço do pequeno, sabe? Em querer ganhar, agregar valor, né? Em ganhar ali o mercado, né? Então, eu acho que é bem bacana e tá crescendo, tá mudando. Antes a mentalidade do pessoal era muito disso, o pequeno não consegue. Não, mas graças a Deus tá mudando a mentalidade e o pessoal tá Mesmo gostando. porque, pelo que eu entendi, o que você falou, o que é exigido, não é nada de tão diferente do que está na nossa legislação. Isso. Que era para ser cumprido porque está na legislação. Não precisaria ter um certificado para falar assim, olha, você está cumprindo, parabéns. Isso. Não necessitaria disso. E é justamente isso. É o que às vezes eu comento com o produtor. Ele tá ganhando, ele tá recebendo para ele fazer o que é obrigação. Para fazer o certo. Isso. Traduzindo em números,